Meu nome é Sargento Calicar, 33 anos. Há 3 dias enterrei a única pessoa na Terra que me chamou de família, meu avô, Coronel Winston Carr. Mas agora eu estava diante da minha irmã, Brenda. Ela deslizou uma pilha de papéis sobre a mesa em minha direção. Assine a transferência dos bens do vovô, ou te vejo no tribunal, sua irmã sem sangue. A voz de Brenda, cortante como estilhaços, ecoou no pequeno escritório. Quando fiquei em silêncio, ela sorriu, com um sorriso cruel e familiar nos lábios. Não se faça de boba. Ele pode ter gostado de você, mas você sempre foi o projeto de caridade que ele adotou. O sangue é o que importa. Você não tem direito algum aqui. Cada palavra era uma bala disparada diretamente em uma ferida que nem começava a cicatrizar. Achavam que meu silêncio era medo. Estavam enganados. Antes de contar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se se você já se sentiu um estranho no próprio lar ao qual se entregou de corpo e alma. Esta história é para você. O silêncio que se seguiu à sua salva inicial foi denso e sufocante. Pairava no ar viciado do pequeno escritório de advocacia alugado que Brenda escolhera para a emboscada. O ambiente cheirava a folheado de madeira barato e papel velho, um forte contraste com o aroma enjoativo do perfume caro de Brenda. Estávamos em Fayetteville, Carolina do Norte, uma cidade militar. Uma cidade onde o uniforme que eu usava deveria representar algo. Mas naquela sala, era apenas mais um alvo. Brenda não estava sozinha. Ela trouxera sua equipe jurídica, 2 homens de ternos elegantes e caros, com olhares vagos e expressões de indiferença. Eles não ofereceram condolências ao coronel, nem sequer apertaram minha mão. Olharam para mim como um exterminador olha para um problema que precisa ser resolvido, com eficiência e sem emoção. A reunião começara com um ato teatral. Brenda entrou, seus saltos altos estalando agressivamente no piso laminado desgastado, e deixou cair sua bolsa Louis Vuitton sobre a mesa. Ela caiu com um baque pesado e abafado, um som que era tanto uma declaração de seu status quanto uma rejeição da solenidade de nosso propósito. Ela tomou um gole de um grande copo de papel, deixando uma mancha perfeita de batom escarlate na espuma do seu latte caríssimo. Então, falando com seu advogado principal, mas alto o suficiente para que todos ouvissem, suspirou dramaticamente: vamos logo com isso. Tenho um horário no spa ao meio-dia. Não foi apenas uma ofensa contra mim. Foi uma profanação da memória do nosso avô, reduzindo o legado de sua vida a um item inconveniente em sua agenda social. Agora seu ataque continuava, sua voz transbordando a condescendência praticada ao longo da vida. Olha só você, Cali! Ela zombou, gesticulando em minha direção com um dedo na ponta de uma unha vermelha brilhante. Ainda com esse uniforme, como se ele te desse algum tipo de autoridade aqui. Este é o mundo real, não sua pequena base militar. No mundo real, dinheiro e sangue são a lei. Mantive as costas eretas, as mãos apoiadas calmamente nos joelhos. Minha postura era resultado de anos de treinamento, uma disciplina que agora era meu escudo. Não deixei meu olhar desviar do dela. Lá dentro, uma tempestade rugia. Cada palavra era um golpe calculado, destinado a desmantelar a identidade que o coronel havia me ajudado a construir com tanto cuidado. O projeto de caridade. A forasteira, a irmã sem sangue, esses eram os rótulos com os quais ela tentava me marcar desde o dia em que cheguei à casa deles, uma criança assustada e quieta. Ele te deu um nome, continuou Brenda, elevando um pouco a voz à medida que meu silêncio começava a enervá-la. Ele te deu um teto. Você deveria ser grata. Em vez disso, está aqui sentada, fingindo que tem direito a tudo isso. Ela empurrou a pilha de documentos para mais perto de mim. O aroma fresco de tinta e papel fresco preencheu o espaço entre nós. Assine os papéis, aceite a pequena e misericordiosa quantia que estou lhe oferecendo e saia da vida desta família para sempre. Minha mente, no entanto, não estava na dor. Estava no meu treinamento. Diante de uma agressão psicológica, o primeiro passo é manter a calma, avaliar a ameaça, identificar o objetivo e explorar a fraqueza. A voz do meu avô ecoava na minha memória, tão clara como se ele estivesse atrás de mim. Nunca deixe o inimigo saber o que você está pensando, sargento. Deixe suas ações falarem por si. A ameaça era óbvia, Brenda e seu poder de fogo legal. Seu objetivo era igualmente claro: intimidar-me a abrir mão do meu direito ao que ela acreditava ser seu único direito de nascença. E sua fraqueza? Ela irradiava dela em ondas sua impaciência, evidenciada pela consulta no spa, sua arrogância, que a levou a me subestimar, e sua ganância, tão potente que era praticamente uma terceira pessoa na sala. Não se tratava apenas de uma disputa judicial, percebi com fria clareza. Era um teste, um exercício de campo final, planejado pelo maior estrategista que já conheci.
E eu não iria reprová-lo. Meu silêncio se prolongou, preenchendo a sala com uma pressão que fez um dos advogados de Brenda se mexer desconfortavelmente na cadeira. O sorriso irônico de Brenda vacilou, substituído por uma ponta de irritação. Bem, você é surda, disse ela. Assine. Finalmente me movi. Não peguei os papéis. Simplesmente ajustei minha posição com um olhar firme. Quando falei, minha voz era calma, sem a emoção que me agitava. Era a voz que eu usava para dar um briefing calma e precisa. Vou analisar estes documentos, declarei, com meu tom não deixando espaço para discussão. Brenda estreitou os olhos. Revisá-los? Não há nada para revisar. É tudo padrão. Ignorei-a, concentrando-me agora no seu advogado principal. Vamos nos encontrar novamente para discutir isso. Quando? Onde? Perguntou ele, pego de surpresa pela mudança de comando. Deixei uma pausa deliberada pairar no ar antes de lançar a contraofensiva. Amanhã, às 9 horas, no escritório de Arthur Vance, no centro da cidade. O nome atingiu a sala como uma explosão silenciosa. Brenda e seus advogados trocaram olhares confusos. Eles não sabiam o nome. Era esse o ponto. Por um instante, Brenda parou de repente, sua confiança arrogante perfurada por uma agulha de incerteza. Mas durou apenas um segundo. Sua arrogância rapidamente tapou o buraco. Tudo bem, ela retrucou, pegando a bolsa da mesa. Um dia para outro, se você quiser. Não vai mudar nada. Ela e sua equipe saíram da sala, deixando um rastro de silêncio hostil e o aroma persistente de seu perfume. Permaneci sentado, sozinho naquele silêncio sufocante. Meus olhos pousaram na pilha de papéis sobre a mesa, o ultimato legal que pretendia me apagar. Então olhei pela janela para as ruas de Fayetteville, para as bandeiras tremulando nas varandas, para a dignidade silenciosa de uma cidade construída com base em serviço e sacrifício, coisas que Brenda jamais entenderia. A batalha havia oficialmente começado. Depois de sair do escritório do advogado, não voltei para a base. Não consegui. As paredes daquela sala pequena e sufocante pareciam ainda estar se fechando sobre mim. Eu precisava de ar. Dirigi sem rumo pelas ruas familiares de Fayetteville até me encontrar parando ao lado do parque do centro da cidade. Pelo para-brisa, observei uma jovem família em uma toalha de piquenique. O pai empurrava a filha em um balanço, seu riso carregado pela brisa da tarde. A mãe desfazia uma cesta. Chamavam aquela família de Porto Seguro. Mas para mim a família sempre foi um campo de batalha, um lugar onde as feridas mais profundas não eram infligidas por armas, mas por sorrisos e sussurros à mesa de jantar de ação de graças. O ultimato de Brenda não foi uma nova declaração de guerra. Foi apenas a mais recente batalha de uma longa e extenuante campanha. Minha mente voltou, puxada pela corrente da memória, para um dia de ação de graças de alguns anos atrás. A casa estava repleta dos aromas dignos de cartão postal do feriado. O aroma rico do peru assado se misturava ao tempero doce da famosa torta de maçã da minha tia. A luz dourada da tarde entrava pelas janelas da sala de jantar, iluminando a mesa cuidadosamente posta e os rostos da extensa família Carr, todos reunidos para sua apresentação anual de união. Mas por trás do brilho caloroso e da conversa educada, o ar estava pesado, denso de tensões não ditas e hierarquias meticulosamente mantidas. Minha tia, mãe de Brenda, comandava a mesa. Ela era mestre na arte sutil da guerra emocional. Ah, Brenda, disse ela, efusivamente, com a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Aquele novo projeto de decoração de interiores que você fez para os Hendersons foi simplesmente divino. Você tem uma alma tão artística, uma verdadeira paixão. Brenda, encantada com os elogios, descreveu os desafios de escolher almofadas como se estivesse detalhando uma grande campanha militar. Pouco depois, um primo bem-intencionado de fora da cidade se virou para mim. Callie, ouvi dizer que você foi promovida a sargento. Isso é incrível. Parabéns. Antes que eu pudesse agradecer, minha tia fez um gesto de desdém, os diamantes em seus dedos refletindo a luz. Toda essa história militar é tão complicada, disse ela, interrompendo a conversa. Tão sem graça. Enfim, Brenda, conte a todos sobre sua viagem a Paris. Estamos todos loucos para saber. E assim, de repente, fui apagado. Minha conquista, conquistada com suor, disciplina e meses longe de casa, foi considerada complicada demais para ser reconhecida. Tornei-me invisível, um fantasma uniformizado, sentado a uma mesa fardada de comida pela qual, de repente, eu não tinha mais apetite. Lembro-me de olhar fixamente para os padrões complexos da porcelana da minha avó, concentrando-me nas pequenas flores pintadas para manter a ardência nos meus olhos sob controle. A troca de presentes foi uma aula magistral de crueldade calculada.
Brenda presenteou a mãe com um luxuoso chale de cachemir, que minha tia recebeu com suspiros teatrais de alegria e um abraço apertado e cinematográfico. Meu presente foi mais modesto, mas veio do coração. Eu havia comprado para ela um porta-retratos digital e passei horas escaneando cuidadosamente fotos antigas de família, organizando um slideshow de memórias que eu esperava que a fizessem sorrir. Ela pegou a caixa da minha mão, com um sorriso fino e tenso. Obrigada, querida, disse ela, a palavra querida soando como um insulto. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, encontrei a caixa. Estava fechada, enfiada debaixo de uma mesa lateral na sala de estar, escondida atrás de uma pilha de revistas velhas. Não havia sido apenas posta de lado. Tinha sido descartada. Meu presente, meu esforço, meu apelo silencioso para ser vista como parte da família, descartado como inútil. Uma frieza familiar invadiu meu peito. A sensação de uma porta sendo gentil, mas firmemente fechada em meu rosto. Mas o golpe final e mais brutal veio à mesa de jantar. Enquanto passávamos o purê de batatas com molho, Brenda decidiu que era hora de se divertir um pouco às minhas custas. Ouvi uma piada muito engraçada outro dia, anunciou ela, com um brilho malicioso nos olhos. Era sobre mulheres soldados que pareciam e agiam como homens. Uma onda de risos desconfortáveis e educados percorreu os parentes mais velhos. Então, ela voltou sua atenção diretamente para mim, com a voz doce e melosa. Sem ofensa, mana, disse ela, usando o termo como uma arma. Só acho tão estranho que qualquer mulher prefira rolar na lama a encontrar um marido bom e rico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia sentir todos os olhares na sala voltados para mim. Antes que eu pudesse formular uma resposta que não me levasse à corte marcial, minha tia se intrometeu, com a voz carregada de falsa preocupação. Ela tem razão, sabia? Seu avô te mima demais. Ele deveria ter te ensinado a ser uma dama. Naquele momento me senti desnudada. Minhas escolhas, minha carreira, minha própria identidade dissecadas e ridicularizadas na frente de todos. Era uma vergonha pública disfarçada de conversa familiar. Olhei para o outro lado da mesa, em busca de um aliado, um rosto amigável. Tudo que vi foram pessoas olhando para seus pratos, subitamente fascinadas pela caçarola de vagem. Todos, exceto um, o vovô. Ele não disse uma palavra, mas suas ações diziam muito. Lenta e deliberadamente, ele pousou o garfo e a faca no prato. O tilintar silencioso da prata na porcelana cortou a tensão como um tiro. Ele não levantou a voz. Não precisava. Apenas olhou para a nora, depois para a neta, e seus olhos, normalmente tão cheios de ternura, estavam frios e duros como aço. O riso morreu. A conversa cessou. O ponto estava claro. Naquela noite não chorei. A dor era profunda demais para lágrimas. Pedi licença e fui para a varanda dos fundos. O ar gélido de novembro foi um choque bem-vindo para o meu organismo. Fiquei ali, envolto no frio, olhando para as árvores escuras e esqueléticas. Alguns momentos depois, a porta se abriu com um rangido. Era o vovô. Ele veio e ficou ao meu lado, sem dizer nada a princípio. Simplesmente colocou seu velho e pesado casaco de lã, fornecido pelo exército, sobre meus ombros. O aroma de cedro e couro velho me envolveu, um conforto familiar da minha infância. Ele colocou a mão quente e firme no meu ombro. A coragem nem sempre ruge, Cale, disse ele, com a voz grave e rouca ao meu lado. Às vezes a coragem é a voz baixa no fim do dia dizendo, amanhã vou tentar de novo. Nunca deixe que apaguem a sua chama. Suas palavras, sua presença, aquele casaco quente, era tudo. Era a confirmação de que eu não era louca, de que a crueldade era real, mas de que eu não estava sozinha nela. Ele me viu. Ele sempre me viu. Parado ali na escuridão congelante, envolto no abraço da única família verdadeira que já conheci. Encontrei forças para enfrentar mais um dia. As cicatrizes daquele dia de ação de graças, e de tantos dias como aquele, eram profundas. Mas na escuridão fria e silenciosa daquela noite, elas começaram a aparecer menos feridas e mais armaduras. A lembrança daquele dia de ação de graças desapareceu, deixando o zumbido silencioso do motor do meu carro em seu lugar. Eu ainda estava estacionado perto do parque, o sol já mais baixo no céu, projetando longas sombras sobre a grama. Olhei para as minhas mãos no volante. Não eram as mãos macias e bem cuidadas de Brenda. Eram mãos de soldado, entrecruzadas por pequenas cicatrizes prateadas e endurecidas por calos nas palmas e pontas dos dedos. Brenda dissera, o vovô me deu o nome dele. Mas aquelas cicatrizes, aqueles calos, eu os havia conquistado. Eram minhas medalhas, a prova da primeira guerra que lutei, aquela pela minha própria sobrevivência.
Uma guerra que começou em um ônibus da Greyhound rumo ao oeste. A lembrança muda, me levando de volta à semana seguinte à minha formatura do ensino médio. Eu tinha 18 anos. A gota d'água não foi dramática. Foi apenas mais um comentário casual e cortante de Brenda sobre minha condição de parasita. Naquela noite, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não gritei. Não discuti. Simplesmente fiquei paralisado. Na escuridão silenciosa do meu quarto, arrumei uma mochila surrada. Não cabia muita coisa, algumas mudas de roupa, um exemplar lido de Victor Franco. A busca do homem por significado, e a caneta tinteiro que meu avô me deu de presente de formatura. Não deixei um bilhete. Não me despedi. Apenas deixei um vazio onde costumava estar. Ao amanhecer, caminhei até a rodoviária e comprei uma passagem só de ida para o oeste. O destino não importava, contanto que fosse longe do lugar que havia sufocado minha alma por tanto tempo. Lembro-me do chiado dos freios a ar do ônibus ao se afastar do meio-fio, um som de finalidade e fuga. Adormeci encostado na janela vibrando, a fome torturante no meu estômago era uma dor surda. Mas pela primeira vez na vida senti uma estranha e revigorante sensação de liberdade. O ônibus me deixou em uma cidadezinha empoeirada no meio do Nebraska. O céu era imenso e vazio, a paisagem plana e implacável. Parecia o fim do mundo. Era perfeito. Encontrei um quartinho para alugar em cima de uma loja de ferragens e um emprego como garçom em um restaurante 24 horas chamado Prairie Rose. Minha vida se tornou um borrão de turnos de 16 horas. Começava antes do nascer do sol, servindo xícaras intermináveis de café preto para caminhoneiros cansados de longas distâncias e fazendeiros experientes cujas mãos contavam histórias de trabalho duro e sofrimento. Limpei manchas de ketchup de cabines de vinil, memorizei a diferença entre os especiais de bolo de carne de terça e quinta-feira e aprendi a sorrir mesmo quando meus pés pareciam estar pegando fogo. O restaurante era um mundo à parte da crueldade polida e passivo-agressiva da sala de jantar da minha tia. Ali, a vida era simples. Você trabalhava duro, era educado e as pessoas o tratavam com um mínimo de respeito. Era exaustivo, mas honesto. Todas as noites, eu subia a escada rangente até meu pequeno quarto, com o cheiro de gordura e café queimado impregnado nas minhas roupas. Sob a luz fraca de uma única lâmpada, eu esvaziava os bolsos e contava minhas gorjetas. Uma pilha de notas de $1 amassadas e um punhado de moedas. Nunca era muito, mas enquanto eu empilhava as moedas e alisava as notas, um orgulho silencioso crescia no meu peito. Aquele dinheiro era meu. Não era uma mesada. Não era um presente. Era o resultado direto do meu próprio trabalho. Pela primeira vez, senti que meu valor não estava vinculado à caridade ou à aprovação de ninguém. O cheiro do restaurante nas minhas roupas não era o cheiro da pobreza. Era o perfume da independência. Alguns meses depois, recebi uma carta. Era do meu avô. Ele me encontrou por meio de um antigo companheiro de serviço que morava no condado vizinho. Minhas mãos tremiam ao abri-la, quase esperando um sermão. Mas não houve recriminações nem exigências para voltar para casa. Ele simplesmente escreveu: "Estou orgulhoso da sua coragem. Mas lembre-se, você sempre terá um lar para onde voltar." Dentro da carta havia um cheque de US cifrão 500. Lágrimas que eu não me permitia derramar há meses escorriam pelo meu rosto. Chorei por sua gentileza, pelo amor do qual havia fugido. Mas ao olhar para o cheque percebi que não podia aceitá-lo. Fazer isso seria admitir a derrota, admitir que eu não conseguiria sobreviver sozinha. Com o coração pesado, rasguei o cheque em pedacinhos. Escrevi de volta em uma única folha de papel timbrado da lanchonete, agradecendo pelo carinho e tentando explicar que aquilo era algo que eu precisava fazer por mim mesma. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas foi a que consolidou a base da pessoa que eu estava me tornando. Eu estava lendo o livro de Victor Franco na época, e uma frase ficou gravada na minha mente: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Eu não podia mudar minha família, mas podia mudar meu próprio destino. Meu caminho a seguir surgiu em uma tarde escaldante. Um grupo de jovens soldados, com seus uniformes impecáveis apesar do calor, entrou no restaurante para almoçar. Eram barulhentos e barulhentos, trocando piadas e insultos com a camaradagem fácil de um bando de irmãos. Moviam-se com um propósito em comum, um senso de pertencimento que eu só tinha visto em filmes. Eles falavam sobre disciplina, sobre servir, sobre fazer parte de algo maior do que eles mesmos. Eu os observava de trás do balcão, com um prato de torta de maçã na mão. Observei sua postura confiante, sua identidade compartilhada. Então, olhei para o meu próprio reflexo na máquina de café cromada.
uma garota cansada com mãos sujas de água e um futuro incerto. Naquele momento, o caminho se abriu. Naquela noite, entrei no escritório de recrutamento do exército na rua principal. O ar lá dentro era fresco e silencioso, um mundo distante do barulho do restaurante. Um recrutador, um sargento de rosto gentil e uniforme impecável, levantou os olhos da mesa. Perguntou-me por que eu queria me alistar. Não lhe contei uma história longa e complicada. Apenas disse: estou procurando uma família onde o lugar é conquistado, não dado. Ele pareceu entender. O exército não era apenas um emprego. Era uma promessa. Era uma chance de construir uma nova vida com base no mérito, não em linhagens. Era um lugar onde minha disciplina e minha resiliência não seriam vistas como estranhas ou pouco femininas, mas como vantagens. Era o único caminho que eu conseguia enxergar que me levaria a me tornar a pessoa que meu avô sempre acreditou que eu poderia ser. Foi o começo da construção da minha própria fortaleza, um tijolo de auto-respeito arduamente conquistado de cada vez. O recrutador do exército havia me prometido uma família onde eu mereceria meu lugar. Ele não me disse que eu teria que passar pelo inferno para encontrá-lo. O treinamento básico era um cadinho de sofrimento controlado, projetado para te destruir e te reconstruir do zero. Cada músculo do meu corpo gritava. Meus pulmões queimavam e minha mente era levada ao seu limite absoluto. Mas havia uma profunda diferença entre este caldeirão e o tormento lento e ardente da casa da minha tia. Ali as dificuldades tinham um propósito. Ali todos sofriam igualmente. Não havia favoritos nem linhagens, apenas uma luta compartilhada que forjava laços mais fortes que o aço. Em casa, eu era uma sombra. Ali entre as fileiras, encontrei meu equilíbrio. Lembro-me de uma extenuante marcha forçada sob o sol implacável da Carolina do Sul. Estávamos a 16 quilômetros de distância, carregados de mochilas cheias, e meu tornozelo torceu em uma pedra solta. Uma dor aguda e insuportável subiu pela minha perna, e eu caí com força. Por um segundo, ali deitado no chão, com o gosto de poeira e fracasso na boca, as velhas vozes voltaram. O desprezo de Brenda, a rejeição da minha tia, inútil, não bom o suficiente. A ideia de desistir, de simplesmente ficar ali, era um sussurro sedutor. Mas então uma mão segurou meu braço. Era uma colega recruta, uma garota pequena e magra do Bronx chamada Dias. Ela respirava com a mesma dificuldade que eu, o suor ardendo em seus olhos, mas seu aperto era firme. Levanta, Car. Ela grunhiu, me puxando para ficar de pé. Ela passou meu braço por cima do ombro dela, suportando parte do meu peso. Vamos, terminamos juntos. Cruzamos a linha de chegada mancando, penúltimos com os uniformes encharcados e os corpos tremendo de exaustão. Mas tínhamos chegado juntos. Enquanto eu estava ali, encostada em Dias, minhas lágrimas se misturavam ao suor e à sujeira do meu rosto. Mas não eram as lágrimas silenciosas e solitárias dos ações de graças passados. Eram lágrimas de gratidão. Pela primeira vez na minha vida, quando caí, alguém se virou por mim. Esse espírito, o ethos inquebrável de não deixar ninguém para trás, tornou-se a pedra angular da minha nova vida. Não era apenas um slogan. Era um jeito de ser. Eu vi isso na maneira como os soldados compartilhavam o resto da água em um exercício de treinamento. Na maneira como cobriam o turno de um amigo cujo filho estava doente. Na maneira como ficavam sentados em silêncio com alguém que tinha acabado de receber mais notícias de casa. Essa nova definição de família nunca foi tão clara quanto durante meu primeiro dia de ação de graças em missão no exterior. Estávamos alocados em uma base operacional avançada na Alemanha, um mundo distante de casa. Uma forte saudade de casa se instalou em todo o pelotão. Os feriados são sempre a parte mais difícil de uma missão. Em vez de nos deixar chafurdar, nosso comandante de pelotão, um afro-americano grandalhão e durão chamado Primeiro Sargento Jackson, decidiu que faríamos nosso próprio banquete. Ele organizou um jantar comunitário na área comum. Não foi nada chique. Comemos em pratos de papel e sentamos em caixas de suprimentos viradas, mas foi de verdade. Jackson, usando uma fritadeira improvisada, preparou o famoso frango frito sulista da mãe. Dias descobriu-se, conseguia fazer tamales incríveis com ingredientes que implorava aos cozinheiros do refeitório. Um cara do Texas preparou uma panela enorme de chile de 5 alarmes. Um soldado quieto de Boston que quase nunca falava surpreendeu a todos com uma fantástica sopa de mariscos da Nova Inglaterra. Lembrando dos meus dias no Prairie Rose Diner, consegui assar uma torta de abóbora perfeita no forno industrial do refeitório.
Sentamos amontoados naquela sala de recreação com corrente de ar, o ar impregnado dos aromas deliciosos e díspares da comida caseira americana. Compartilhamos comida, trocamos histórias e zombávamos uns dos outros. Não houve comentários cortantes disfarçados de piadas, nem presentes dados com desdém. Havia apenas o calor cru e honesto de uma família forjada em dificuldades compartilhadas. Foi o melhor dia de ação de graças que já tive. O primeiro sargento Jackson viu algo em mim que eu ainda não tinha visto. Ele era mais do que um superior. Tornou-se um mentor. Ele viu minha disciplina e minha inteligência, mas também viu a profunda tristeza que eu tanto tentava esconder atrás da máscara estoica do soldado. Certa tarde, após um exercício de campo particularmente extenuante, ele me chamou ao seu escritório. Sargento Carr, disse ele, com a voz mais suave do que eu jamais ouvirá, não sei pelo que o senhor passou na vida, mas vejo isso na maneira como se esforça 2 vezes mais do que todos os outros, como se estivesse constantemente tentando provar que pertence a este lugar. Ele se inclinou para a frente, com um olhar direto e gentil. Você não precisa provar nada. Não mais. Você faz o seu trabalho. Você o faz bem. E você merece o seu lugar. Nós cuidamos dos seus 6. Suas simples palavras de aceitação, de validação incondicional, quebraram um muro de defesa que eu havia construído a vida inteira. Ele viu meu esforço não como um sinal de desespero, mas como uma marca do meu caráter. Ele estava me dizendo que eu estava em casa. Meu vínculo com o vovô também se aprofundou. Por meio de ligações telefônicas interurbanas e cartas cuidadosamente escritas, não perdíamos tempo com conversas casuais. Discutíamos estratégia, geopolítica e artigos de O Economista que ele recortava e me enviava pelo correio. Nosso relacionamento era um encontro de mentes, um respeito mútuo que transcendia o sangue. Foi durante uma dessas ligações que o velho e o novo mundo colidiram. Brenda, em uma rara visita ao vovô, nos ouviu discutindo logística tática. Algumas horas depois, meu telefone tocou. Era ela. O que você pensa que está fazendo? Sibilou ela com a voz venenosa, tentando conquistá-lo com toda essa conversa chata sobre guerra. Ele é um velho, Callie. A mente dele está falhando. Não ouse tentar tirar vantagem dele. Suas palavras tinham a intenção de ferir, de plantar uma semente de dúvida e culpa. Mas em vez disso tiveram o efeito oposto. Pela primeira vez, não senti uma pontada de dor. Senti uma onda de clareza. Brenda não era apenas gananciosa. Ela estava com medo, aterrorizada. Ela temia que um vínculo construído com base no respeito mútuo e na conexão intelectual fosse infinitamente mais forte do que uma alegação frágil baseada em DNA. Compartilhado. Ela sabia que estava perdendo a guerra pelo legado do nosso avô, e acabará de revelar sua própria e desesperadora fraqueza tática. A luta não era só por dinheiro, era por valor. E pela primeira vez eu sabia, sem sombra de dúvida, que o tinha. Eu tinha visto a fraqueza de Brenda, aquele brilho de medo em seus olhos durante nosso último telefonema. Só não imaginei que ela mobilizaria toda a família como uma arma para protegê-la. A guerra psicológica começou sutilmente alguns anos antes da morte do vovô. Não começou com um grito, mas com uma voz que pingava veneno adocicado. Minha tia, mãe da Brenda, começou a me chamar na base. Seu tom era sempre meloso, cheio de um calor fingido que nunca chegava aos seus olhos. Callie, querida, ela começava, com a voz suave como seda, eu sei o quanto você ama seu avô, e ele adora conversar com você, mas ele está ficando mais velho agora. Sabe, toda essa conversa sobre política e estratégia militar, deixa ele tão agitado. Simplesmente não faz bem para o coração dele. Reconheci a tática imediatamente. Ela estava representando o papel da nora preocupada e obediente, mas seu objetivo era claro: isolar-me do meu único aliado, cortar minha linha de suprimentos. Você deveria deixá-lo descansar, querida, continuou ela, com a voz carregada de uma doçura condescendente que faz você ranger os dentes. Deixe Brenda e a família cuidarem das coisas aqui. Concentre-se no seu trabalho. Era uma ordem disfarçada de sugestão carinhosa, uma luva de veludo escondendo um punho de ferro. Eu agradecia educadamente pela preocupação e desligava, sentindo o telefone frio na minha mão. Quando isso não funcionou. Enquanto meu avô e eu continuávamos nossas ligações, Brenda passou para a fase 2. Comecei a pensar nisso como a mobilização dos macacos voadores. Parentes com quem eu não falava há anos de repente, sentiram uma necessidade urgente de me dar conselhos não solicitados. Um tio da Flórida ligou, depois um primo do Oregon. Todos seguiram o mesmo roteiro, com as palavras claramente transmitidas por Brenda. Callie, dizia meu tio, com a voz carregada de falsa sinceridade, estamos ouvindo que há algum mal-entendido na família.
Sabe, Brenda te ama profundamente. Você é um soldado. Entende o que é sacrifício? Às vezes, temos que fazer sacrifícios pelo bem maior da família. Eles retrataram a ganância de Brenda como uma causa nobre, o bem maior da família, e minha luta por amor próprio como um ato egoísta e perturbador. Era uma campanha coordenada, criada para me desgastar, para me fazer questionar minha própria realidade. Reconhecer aquilo pelo que era, uma operação psicológica clássica. Meu treinamento em série, sobrevivência, evasão, resistência e fuga, me ensinou a identificar essas táticas quando usadas por um inimigo: isolamento, pressão psicológica, exploração de fraquezas. Nunca imaginei que usaria esse treinamento para analisar minha própria família. Eu ouvia pacientemente, dizia sem compromisso: obrigado pela sua preocupação, tio, e encerrava a ligação. Mas o ataque mais cruel e desesperador veio quando a saúde do avô finalmente começou a piorar. Não foi nada crítico no início, apenas uma internação preventiva para alguns exames de rotina. Para Brenda foi uma oportunidade de ouro. Eu estava no meu quarto de alojamento no exterior, revisando relatórios pós-ação, quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era dela. Não havia texto, apenas uma foto. Era uma foto do vovô dormindo em uma cama de hospital. A iluminação era forte, deixando sua pele pálida e encerada. Ele parecia frágil, cansado e vulnerável. Meu coração apertou no peito. Antes que eu pudesse processar a imagem, uma segunda mensagem chegou. Ele continua perguntando por você. O médico disse que ele precisa evitar todo estresse. Sua teimosia está acabando com ele. As palavras me atingiram como um golpe físico. O ar escapou dos meus pulmões. Por um momento aterrorizante, o chão desabou sob meus pés. Todo o treinamento, toda a disciplina, toda a armadura emocional que eu havia construído com tanto cuidado, tudo se dissolveu. E se ela estivesse certa? E se a minha luta, a minha necessidade de ser vista, estivesse lhe causando dor? A culpa era uma onda gigantesca, rápida e sufocante, me puxando para baixo. Meus dedos tremiam enquanto eu olhava para a tela, a imagem do meu avô, tão pequeno naquela enorme cama de hospital, queimando em minha mente. Eu era um soldado treinado para enfrentar inimigos. Mas como eu poderia lutar contra um inimigo que usava meu próprio amor como arma contra mim? Meu treinamento começou por instinto: verificar a inteligência antes de agir. Respirei fundo, estremecendo, controlando o pânico. Ignorei a cadeia de comando na minha cabeça e fui direto à fonte. Desquei o número principal do hospital na Carolina do Norte, com os nós dos dedos brancos enquanto eu agarrava o telefone. Pedi para falar com o coronel Winston Carr. Depois do que pareceu uma eternidade, a ligação foi atendida. Olá. Era a voz dele. Nem fraca nem frágil. Era o mesmo barítono forte e confiante que eu conhecera a vida toda. Vovô, é a Callie. Callie, que surpresa! Ele gritou, e eu pude ouvir o farfalhar de um jornal ao fundo. A que devo a honra? Eu recebi uma mensagem da Brenda. Gaguejei, o alívio deixando minha voz trêmula. Uma foto. Ela disse. Ela disse que você estava perguntando por mim, que eu estava te estressando. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando ele voltou a falar, toda a alegria havia desaparecido, substituída por um suspiro cansado que carregava o peso de anos de decepção. Aquela garota, disse ele, em voz baixa e dura. Ela usaria qualquer coisa como arma, Callie. Até o próprio amor. Ele fez outra pausa, e eu conseguia imaginá-lo sentado naquela cama de hospital, com sua postura militar retornando. Escutem só. Este foi um check-up de rotina. Os médicos estão sendo cautelosos demais, como sempre. Estou bem. Vocês me entendem? Estou bem. Sim, senhor, sussurrei. Brenda está usando medo e dúvida. Essas são as ferramentas de uma oponente fraca. Não deixe que ela transforme sua bondade, seu amor por mim, em uma fraqueza para ela explorar. Confie nos fatos, não no medo que ela está vendendo. Entendido, sargento? Suas palavras foram como um jato de água gelada, me trazendo de volta à realidade. A culpa diminuiu, substituída por uma raiva fria e dura. Ele estava certo. Brenda não tinha me enviado apenas uma foto, ela tinha lançado um míssil emocional de precisão, mirando diretamente na parte mais vulnerável do meu coração. E quase funcionou. Sim, coronel, respondi com a voz firme, sem o tremor. Cristalinamente claro. Conversamos por mais alguns minutos sobre seu amado time de beisebol e sobre um novo livro de história militar que ele estava lendo. Quando desligamos, fiquei sentado no silêncio do meu quarto por um longo tempo. A raiva não era quente e explosiva. Era fria e concentrada. Os limites haviam sido traçados. Brenda provara que não havia profundidade a qual ela não afundasse. E ao fazer isso, acabará de cometer um grave erro tático.
Ela me mostrará exatamente o quão implacável eu precisaria ser na batalha que viria. A raiva fria que se solidificou em mim depois daquele telefonema se tornou minha armadura. Achei que estava preparada para qualquer coisa que Brenda pudesse me lançar. Eu estava errada. Nunca estava preparado para o que vi quando voltei para casa de licença alguns meses antes do meu avô falecer. Foi naquele dia que a guerra passou de fria para quente. Foi o ponto de ruptura. Entrei em seu escritório, meu cômodo favorito da casa, e parei na porta. O cômodo estava irreconhecível. Era uma invasão, uma ocupação hostil. Brenda havia redecorado o ambiente. As prateleiras do chão ao teto, antes repletas de livros encadernados em couro sobre história e estratégia militar, estavam agora pela metade. Os livros restantes estavam amontoados descuidadamente em caixas de papelão num canto. Os mapas táticos que outrora cobriam as paredes, mostrando campos de batalha da Normandia ao Vale dos Corais, haviam desaparecido. Em seu lugar, pendiam gravuras baratas de arte abstrata e páginas brilhantes arrancadas de revistas de moda. E lá, sentada à magnífica escrivaninha de carvalho do avô, estava Brenda. Ela pintava as unhas dos pés casualmente, com um frasco de esmalte rosa-choque equilibrado precariamente sobre uma pilha de diários dele. O ar, que deveria cheirar a papel velho, couro e tabaco de cachimbo, agora fedia a removedor de esmalte. Ela olhou para cima, sem um pingo de vergonha no rosto. Ah, você voltou, disse ela com um suspiro entediado. Achei que este lugar precisava de um pouco de vida. Cheirava a um museu velho e empoeirado. Meu coração batia forte contra as costelas, mas me forcei a manter a calma, meus olhos examinando a sala como um soldado avaliando uma posição comprometida. Foi então que eu vi. No canto do chão, estava sua caixa de sombra, a vitrine sagrada que guardava as honrarias de sua vida, seu coração púrpura, sua estrela de prata, suas asas de salto e uma coleção de fotografias desbotadas. A frente de vidro havia sido removida e encostada na parede, e então eu vi a profanação. Brenda pegou a bandeira americana, aquela que havia sido cerimoniosamente dobrada e entregue a ele em seu desfile de aposentadoria, e a estava usando para limpar um pequeno anel escuro de café derramado no piso de madeira. A esse trapo velho vem a calhar, ela murmurou para si mesma. Alheia. O sangue em minhas veias congelou. Todo o ar abandonou meu corpo. Aquilo não era apenas uma bandeira. Era um símbolo de toda a sua vida de serviço. Representava cada soldado que serviu ao seu lado, cada amigo que tombou, cada sacrifício que ele já fez por seu país. Era sua homenagem, dobrada em 13 triângulos impecáveis, e ela a usava como papel toalha. Algo dentro de mim, uma barreira de contenção que vinha retendo uma vida inteira de injustiça, finalmente se rompeu. Eu não gritei. Eu não chorei. Minha voz, quando saiu, era um sussurro baixo e perigoso que eu não reconheci como meu. Abaixe a bandeira. Brenda deu um pulo, assustada com o meu tom. Por um segundo, ela pareceu quase assustada. Mas, como sempre, sua arrogância ressurgiu rapidamente. Meu Deus, qual é o seu problema? É só um pedaço de pano. Isso não é um pedaço de pano, rosnei, as palavras saindo da minha garganta. Atravessei a sala em 2 passos e arranquei a bandeira da mão dela, meus dedos recuando do tecido úmido e manchado. Segurei-a como se fosse um soldado ferido. Isso é honra. Isso é sangue. Isso é tudo que você nunca entenderá. Ela se levantou, colocando as mãos na cintura, a própria indignação. Ah, lá vamos nós. A senhorita soldado vai me dar um sermão sobre patriotismo. Esta é a minha casa, Callie. A casa da minha família. Você não tem o direito de dar ordens aqui. Foi isso. Foi a gota d'água imperdoável. Todos os anos em que fui ignorado, menosprezado, tratado como um cidadão de segunda classe na minha própria casa se fundiram em um único ponto de clareza fria e cristalina. Olhei-a fixamente nos olhos. Você não tem família, Brenda, disse eu, com a voz baixa, mas trêmula pela força da minha convicção. Você tem acordos comerciais, e a partir deste momento, meu acordo com você está encerrado. Eu me virei e saí, deixando-a ali, atordoada e em silêncio pela primeira vez na vida. Naquela noite, depois de dobrar cuidadosamente a bandeira e recolocá-la respeitosamente no estojo, fui até o vovô. Ele estava sentado na varanda, observando as estrelas aparecerem. Contei tudo a ele, sobre o escritório, os livros, a bandeira. Não chorei, mas minha voz tremia enquanto eu falava. Ele ouviu em completo silêncio, com o maxilar tenso. Quando terminei, não ofereceu palavras de conforto. Apenas estendeu a mão e segurou a minha, com um aperto surpreendentemente forte. Seus olhos velhos, ainda aguçados e límpidos, encontraram os meus na penumbra. E neles, não vi tristeza, mas uma determinação firme e inabalável.
Está na hora, Cale, disse ele, com a voz calma e firme de um comandante dando um último briefing. É hora de executar a campanha final. Não foi uma sugestão. Não foi um lamento. Foi uma ordem. E eu, um soldado, aceitei minha missão. Se você acredita que existem limites que nunca devem ser ultrapassados, especialmente quando se trata de homenagear aqueles que amamos, clique em curtir e me diga nos comentários. Basta digitar "Eu apoio a Cale" para me dizer que você está aqui comigo naquele momento, em pé na varanda com meu avô. Cada resquício de esperança por uma solução pacífica, cada fantasia remanescente de ter uma família de verdade com aquelas pessoas, evaporou-se no ar da noite. Não havia mais confusão, nem dúvidas. Havia apenas a missão pela frente. Meu avô era um estudante de história, discípulo dos grandes estrategistas militares. Ele admirava Dwight D. Eisenhower não apenas por suas vitórias, mas também por seu planejamento meticuloso. Planos são inúteis, ele adorava citar, mas o planejamento é indispensável. Depois do incidente com a bandeira, percebi o quão indispensável seu planejamento havia sido. Naquela noite na varanda, quando ele me deu a ordem de executar a campanha final, ele não estava falando por metáforas. Ele estava me dando uma ordem direta. O cansaço pareceu esvair-se dele. O peso da idade foi substituído pela energia familiar e eletrizante de um comandante antes de uma grande operação. Ele me levou até o porão, onde havia uma porta de aço que eu nunca tinha visto aberta. Atrás dela, havia uma pequena sala sem janelas que ele havia construído anos atrás. Não era uma caverna ou uma oficina. Era uma sala de guerra. Um grande quadro branco dominava uma das paredes, coberto de complexos fluxogramas financeiros e estruturas jurídicas. Sobre uma mesa reforçada, havia um telefone via satélite de segurança e um laptop protegido contra a espionagem eletrônica. Aquele era seu centro de comando particular. Bem-vindo ao quartel-general, sargento, disse ele, com a voz nítida e clara. Ele apontou para uma série de números escritos com marcador vermelho no quadro branco. Este é o relatório de inteligência. Nos últimos 6 meses, sua tia me ligou 12 vezes. O assunto de cada ligação era um pedido de dinheiro. Brenda ligou 27 vezes com o mesmo propósito. Você, disse ele, digitando o último número, ligou 43 vezes, e todas as vezes foi para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Ele me olhou com olhos penetrantes. Os números não mentem, Cale. Eles revelam caráter. Em seguida, ele abriu uma pesada maleta de couro sobre a mesa. Dentro havia 2 pastas grossas, cada uma carimbada com uma única palavra em tinta vermelha em negrito: confidencial. Ele deslizou a primeira para mim. Era um dossiê completo de inteligência sobre Brenda. Continha os extratos do seu cartão de crédito, detalhando um estilo de vida de desperdício extravagante. Dias em spas, roupas de grife, férias caras que ela não podia pagar. Incluía impressões de e-mails para suas amigas, gabando-se da enorme herança que estava prestes a receber. Tinha até transcrições de mensagens de texto que ela havia enviado, reclamando de ter que cuidar do velho senil. Então ele me entregou a segunda pasta. Era o meu arquivo. Dentro dela estavam as cartas manuscritas que eu havia enviado de todos os meus postos de trabalho, as análises geopolíticas que eu havia escrito para ele e, para minha surpresa, cópias de notas de agradecimento de várias instituições de caridade para veteranos às quais eu vinha doando anonimamente há anos. Esta é a nossa munição, disse o avô, em voz baixa e séria. A verdade, nua e crua, inegável. Ele acreditava que em qualquer conflito a vitória dependia de 3 coisas: inteligência superior, uma posição fortificada e uma estratégia decisiva. Ele tinha acabado de me mostrar a inteligência. Agora, ele revelava a fortaleza. Ele ativou o telefone via satélite e iniciou uma videochamada segura. Um momento depois, o rosto de um homem de quase 70 anos apareceu na tela do laptop. Ele tinha uma barba grisalha bem aparada, olhos azuis penetrantes e usava um terno de corte impecável. Sentava-se em um escritório com painéis de madeira, com uma parede inteira de livros de direito encadernados em couro atrás dele. Arthur, disse meu avô calorosamente. É bom ver você. E você, Winston, respondeu o homem com seu sotaque nítido e britânico. Arthur, gostaria de apresentar a você nosso novo comandante, disse o vovô, gesticulando para mim. O homem na tela, Arthur Vance, acenou para mim com um olhar de profundo respeito. Sargento Carr, é uma honra. Seu avô me falou muito sobre o senhor. Durante a hora seguinte, eles me informaram. Arthur Vance não era um advogado qualquer. Ele era um renomado advogado internacional baseado em Londres e o amigo mais próximo do meu avô desde os tempos de universidade em Oxford.
Nos últimos 3 anos, eles vinham construindo silenciosamente uma fortaleza jurídica impenetrável. Enquanto Brenda se ocupava planejando como gastar sua herança, o avô e Arthur estavam transferindo a maior parte dela para longe do seu alcance. O portfólio era impressionante. Não se tratava apenas da casa e de algumas ações. Era uma empresa global de logística com sede em Singapura, imóveis comerciais perto da base aérea de Ramstein, na Alemanha, e um portfólio multimilionário de ações de tecnologia de defesa. Por um, ativo por ativo. Eles transferiram legalmente a propriedade do nome do meu avô para uma série de fundos fiduciários irrevogáveis na Suíça e em Singapura. Fundos fiduciários que me nomearam como único controlador e beneficiário. A batalha pela herança que Brenda planejava lutar já havia sido travada e vencida 3 anos atrás em total segredo. Depois que Arthur desligou, o vovô fechou o laptop. Ele olhou para mim, com uma expressão que misturava a firmeza de um comandante e o amor de um avô. Agora, o teste final, disse ele, a estratégia. Estou deixando todos os meus bens domésticos, a casa, as ações americanas, tudo para Brenda em meu testamento. É uma quantia substancial, o suficiente para fazê-la sentir que ganhou. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. A ganância dela vai cegá-la. Ela vai presumir que é tudo, e ainda vai atrás de você pelo que ela percebe como sua parte menor. Ela vai atacar. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. E quando ela fizer isso, é quando você revela nossa posição fortificada. É quando você aciona a armadilha. Mas você precisa fazer isso corretamente. Sem piedade e sem raiva. Você será frio e profissional. Você se comportará como um soldado entregando um relatório pós-ação. Ele estendeu a mão por cima da mesa e a colocou sobre a minha. Sua pele era fina e enrugada, mas seu aperto era forte. Você não herdará apenas meus bens, Cale, disse ele, com a voz carregada de emoção pela primeira vez. Você herdará meu legado, um legado de honra. Proteja-o. Não foi o último desejo de um moribundo. Foi uma transferência de comando. Foi a validação máxima, a confiança absoluta que ele depositou em mim durante toda a vida, agora tangível. Endireitei as costas e me levantei. Sim, senhor, respondi com a voz clara e firme. Entendido, coronel. A lembrança se dissipou e eu estava de volta ao presente, sentado no meu carro silencioso em frente ao escritório do advogado em Fayetteville. O briefing havia terminado. O planejamento estava completo. Agora era a hora de executar. Peguei meu celular, com os dedos firmes, enquanto procurava um número internacional nos meus contatos. Tocou 2 vezes antes que uma voz britânica familiar e precisa atendesse. Vance. Senhor Vance, eu disse, com a voz tão calma e profissional quanto possível. Sargento Carr, aqui. Respirei fundo uma última vez. A Operação Legado está em andamento. Às 9 horas da manhã. O campo de batalha havia mudado. Ontem era um escritório apertado, de aluguel barato, com cheiro de desespero. Hoje era a sala de reuniões no último andar do escritório de advocacia de Arthur Vance, no centro da cidade. O ar ali cheirava a dinheiro antigo, polimento de carvalho e a autoridade silenciosa dos textos jurídicos encadernados em couro que cobriam as paredes. Era uma sala construída para jogos de poder, e hoje eu não estava mais na defensiva. Às 8h55, Arthur e eu já estávamos sentados à enorme mesa de mogno. Eu vestia meu uniforme de gala, o tecido impecável, o latão nas lapelas brilhando sob a iluminação embutida. Permaneci sentado, imóvel, com as mãos cruzadas sobre a mesa à minha frente, a expressão neutra. Pontualmente às 9 horas, a porta se abriu. Brenda entrou, acompanhada por sua equipe jurídica de 4 homens. Ela estava vestida para a vitória com um terno vermelho vibrante, e sua confiança praticamente transbordava. Parecia que ela estava chegando para receber um prêmio. Seus advogados, sentindo o cheiro de sangue na água, se organizaram ao redor dela como uma falange protetora. Brenda me lançou um olhar triunfante e compassivo. Pronta para assinar, maninha? Ronronou ela, sua voz ecoando levemente na sala cavernosa. Arthur Vance, que observava em silêncio, nem se deu ao trabalho de cumprimentá-lo. Limitou-se a bater com a caneta na pasta à sua frente, atraindo toda a atenção. Bom dia, começou com a voz fria e precisa como o bisturi de um cirurgião. Estamos aqui para esclarecer os termos finais relativos ao espólio do falecido coronel Winston Carr. Ele deixou o título formal pairar no ar por um momento antes de prosseguir. Esta foi a primeira salva. Começou dando a Brenda exatamente o que ela buscava.
Conforme estipulado no testamento do coronel, declarou Arthur, com seu sotaque britânico fazendo cada palavra soar como uma sentença final, todos os seus bens domésticos, incluindo imóveis, ações americanas e todos os seus pertences pessoais, estimados em um valor aproximado de 4,2 milhões de dólares após impostos e taxas, são legados à sua neta, a senhora Brenda Wallace. Uma onda de puro triunfo tomou conta do rosto de Brenda. Ela me lançou um olhar tão cortante, com zombaria e vingança, que era quase cômico. Ela até se permitiu um pequeno sorriso vitorioso, recostando-se na cadeira como se o assunto estivesse resolvido. Seu advogado principal assentiu brevemente, um predador satisfeito com a morte. Arthur não hesitou, continuou no mesmo tom neutro e formal. No entanto, para maior transparência, é preciso ressaltar que esses ativos domésticos representam aproximadamente 20% do patrimônio líquido total do coronel no momento da transferência. Silêncio. A palavra transferência caiu como uma granada no centro da sala. O sorriso vitorioso no rosto de Brenda congelou, depois desapareceu. Seu advogado se inclinou para a frente com os olhos semicerrados. Desculpe, o que foi isso? 20%? Que transferência? A armadilha foi acionada. Um dos outros advogados de Brenda, um homem mais jovem e agressivo, levantou-se de um salto. Que ativos internacionais? Vamos processar. Meu cliente é o único herdeiro de sangue. Contestaremos todas e quaisquer reivindicações externas. Arthur Vance apenas deu de ombros, quase imperceptivelmente. Seja bem-vindo a tentar, embora possa achar difícil, visto que os ativos internacionais em questão, que incluem uma empresa de logística e transporte em Singapura, imóveis comerciais adjacentes à base aérea de Ramstein na Alemanha, e um portfólio considerável de ações internacionais de tecnologia de defesa, não são propriedade legal do coronel Carr há 3 anos. Ele deixou isso penetrar na mente dele antes de desferir o segundo golpe mais devastador. Eles foram de fato legal e irrevogavelmente transferidos para uma série de fundos fiduciários domiciliados na Suíça e em Singapura. Fundos fiduciários que estão sob o controle único e exclusivo da Sargento Callie Carr. Com um movimento silencioso e deliberado, Arthur empurrou uma pilha de documentos com quase 15 centímetros de espessura e encadernados em capas azuis, sobre a mesa de mogno. Ela deslizou até parar bem em frente ao advogado principal de Brenda. Todas as transferências estão aqui autenticadas, reconhecidas por órgãos internacionais, totalmente fora do alcance do Tribunal de Sucessões dos Estados Unidos. O advogado principal encarou os documentos como se fossem uma cobra enrolada. O rosto de Brenda passou de triunfante a confuso e, finalmente, a completamente chocado. A cor sumiu de suas bochechas, deixando sua pele com um branco pastoso que contrastava horrivelmente com seu terninho vermelho. O quê? Não, isso é impossível, gaguejou ela. Ele não faria isso. Ele não poderia. O advogado dela, tentando desesperadamente retomar o controle, bateu com a mão na mesa. Este é um caso claro de influência indevida. Nosso cliente testemunhará que o coronel não estava em sã consciência, que foi manipulado. A expressão de Arthur Vance não mudou, mas viu um lampejo de satisfação em seus olhos. Este era o momento que o vovô havia previsto. Que bom que você tocou nesse assunto, disse ele suavemente. Ele enfiou a mão na pasta e colocou um pequeno gravador digital de áudio sobre a mesa. Apertou o play. A voz estridente e áspera de Brenda preencheu o quarto silencioso. Vamos lá, vovô. É só dinheiro. Não é como se você pudesse levá-lo na sua missão final, certo? O som de suas palavras insensíveis e zombeteiras pairava no ar como uma névoa tóxica. Um rubor profundo e horrorizado percorreu o pescoço de Brenda. Seus advogados a encararam, suas máscaras profissionais se rompendo, revelando um desgosto evidente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo zumbido silencioso do sistema de ventilação da sala. Mas Arthur não tinha terminado. Ele apertou um botão no telefone de conferência. Senhor Shen, o senhor está conosco? Uma grande tela na parede piscou, revelando um homem asiático distinto e elegantemente vestido em um escritório de alta tecnologia com vista para um porto movimentado. Sim, Arthur, estou aqui. Boa noite de Singapura. Senhor Shen, disse Arthur, poderia cumprimentar a presidente do seu conselho? O rosto do homem se iluminou com um sorriso caloroso e respeitoso. Ele olhou diretamente para mim. Bom dia, senhora Carr, disse ele. Os relatórios do terceiro trimestre estão excelentes. Aguardo suas diretrizes para a próxima rodada de investimentos de capital. Esse foi o tiro certeiro, a prova final e inegável. Eu não era apenas um herdeiro. Eu já estava no comando. Brenda emitiu um pequeno som engasgado.
Ela olhou da tela para o gravador, para a montanha de documentos legais e finalmente para mim. Em seus olhos, viu o colapso completo e absoluto do seu mundo. A arrogância, a condescendência, a crueldade, tudo se desfez, deixando para trás uma casca oca e aterrorizada. Ela havia construído toda a sua identidade sobre uma base de direito, e eu tinha acabado de vê-la virar pó. Ela se deixou cair na cadeira, uma general examinando as ruínas de seu próprio exército derrotado. A guerra havia acabado. Saí do escritório de Arthur Vance e deixei para trás os destroços da vida de Brenda. O elevador desceu em silêncio, o zumbido baixo contrastando fortemente com a demolição explosiva que eu acabara de testemunhar. Eu esperava sentir uma onda de triunfo, uma onda de vingança. Em vez disso, ao sair para o sol brilhante da tarde, tudo o que senti foi um vazio profundo e profundo. Não houve desfile de vitória, nem o doce sabor da vingança, apenas a exaustão silenciosa de um soldado após uma campanha longa e brutal. Entrei no carro e simplesmente dirigi, o rádio desligado, minha mente em branco. A vitória tinha um gosto amargo. Eu havia vencido. Eu havia protegido o legado do meu avô e honrado sua ordem final. Mas ao fazer isso, também fui forçado a detonar a última e frágil ilusão do que um dia chamei de minha família. E naquele momento entendi uma dura verdade: em uma guerra como esta, ninguém realmente vence. Os dias que se seguiram foram repletos dos previsíveis abalos secundários. Meu celular virou um campo de batalha. Primeiro, veio a saraivada de Brenda. As mensagens iniciais foram uma saraivada de pura raiva venenosa. Você é um monstro, uma cobra. Você roubou tudo de mim. Então, à medida que a realidade da sua situação e o tamanho das suas contas judiciais se consolidavam, o tom mudou para uma súplica desesperada e patética. Cale, por favor, somos uma família. Cancele tudo. Eu imploro. Finalmente, depois de semanas de mensagens sem resposta, veio o silêncio. Eu nunca respondi, não por crueldade, mas por autopreservação. Eu sabia que qualquer interação, qualquer resposta, seria vista como uma abertura, um convite para me puxar de volta para o vórtice tóxico do qual eu acabara de escapar. Estabelecer um limite significava manter a linha, não importa o que acontecesse. Então vieram os macacos voadores. Os mesmos parentes que haviam me ligado para me pressionar antes agora se mobilizavam para uma nova missão. Seus telefonemas não eram mais carregados de falsa preocupação, mas sim de condenação direta. Meu tio da Flórida, que havia me ensinado sobre sacrifício, agora me acusava de ser insensível e ingrato. Meu primo do Oregon deixou uma mensagem de voz chorosa sobre como eu havia destruído a família. Estava dolorosamente claro. A lealdade deles nunca fora a família, apenas ao poder e ao dinheiro. Agora que o equilíbrio de poder havia mudado, eles estavam simplesmente atacando a nova autoridade. Bloqueei seus números um por um. Enquanto isso, Brenda estava fazendo exatamente o que o avô havia previsto. Cega pela ganância e instigada por seus advogados, ela lançou uma série de ações judiciais infrutíferas e extremamente caras contra os trustes internacionais. Era uma guerra de atrito que ela estava fadada a perder. Nos 6 meses seguintes, recebi atualizações discretas de Arthur Vance. Brenda gastou toda a sua herança de 4,2 milhões de dólares, gastando-a em uma fogueira de honorários advocatícios em 3 países diferentes. Ela não havia perdido apenas a fortuna que nem sabia que existia. Ela havia desperdiçado aquela que o avô havia deixado deliberadamente para ela. Ela perdeu tudo: a casa, os carros, os amigos casuais e, finalmente, sua reputação. Durante todo esse tempo, eu dirigi. Em um feriado prolongado, me vi seguindo para o norte pela I-95 sem um destino definido em mente. Meu carro parecia simplesmente saber para onde ir. Horas depois, eu estava em Washington, D.C., passando pelos portões do Cemitério Nacional de Arlington. Caminhei pelas intermináveis e silenciosas fileiras de lápides brancas. A dignidade silenciosa do lugar como um bálsamo reconfortante para minha alma desgastada. Encontrei seu túmulo, uma lápide simples, idêntica a todas as outras, marcada apenas por seu nome patente e as datas de sua vida. Parei diante dele, não como um comandante vitorioso, mas como um soldado cansado relatando seu passado. Eu consegui, vovô, sussurrei para o ar quieto. Eu protegi o seu legado. Mas e agora? A única resposta foi o suave farfalhar das folhas nos velhos carvalhos. Fiquei ali por um longo tempo, pensando em uma de suas cartas que eu havia relido na noite anterior. Um bom soldado sabe quando lutar, ele escrevera, mas um grande comandante sabe quando parar de lutar e construir a paz. A paz. Era isso que faltava. A raiva era um combustível necessário, mas não poderia me sustentar para sempre.
Eu precisava encontrar uma maneira de deixá-la ir alguns meses depois. Encontrei minha chance. Certa tarde, eu estava saindo da base quando a vi me esperando no portão. Era Brenda. Quase não a reconheci. As roupas de grife tinham sumido, substituídas por jeans surrados e uma camiseta desbotada. Ela estava mais magra, e as linhas marcadas pelo estresse haviam marcado anos em seu rosto. O fogo arrogante em seus olhos havia se apagado, deixando para trás algo vazio e perdido. Ela não se aproximou de mim com exigências ou acusações. Apenas ficou ali parada com um olhar incerto. Pela primeira vez na vida, não a vi como um monstro, mas como uma pessoa destruída. Por quê? Perguntou ela com a voz rouca e fraca. Por que ele faria isso comigo? Olhei para ela e as últimas brasas da minha raiva finalmente se extinguiram, substituídas por uma tristeza profunda e dolorosa. Ele não fez nada com você, Brenda, eu disse, com a voz suave. Ele só te deu um espelho, e você não gostou do reflexo que viu. Eu poderia ter dito mais. Poderia ter listado cada desfeita, cada crueldade, cada momento de dor que ela me causou. Mas qual era o sentido? A guerra tinha acabado. Como vovô havia dito, era a hora de construir a paz. E paz, eu estava começando a entender, não era vencer uma discussão. Era escolher se afastar do campo de batalha. Foi a última vez que nos falamos. Virei-me e voltei para o meu carro, deixando-a ali parada para enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Não era perdão, não da forma como a maioria das pessoas pensa. Eu não a estava absolvendo de suas ações. Era algo diferente. Era uma libertação. Eu estava finalmente e completamente me libertando dela. E ao fazer isso, eu estava me libertando. Um ano após meu último e tranquilo encontro com Brenda, me vi de volta ao escritório de Arthur Vance em Londres. A poeira jurídica já havia baixado há muito tempo. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e me entregou um envelope grosso, creme, com o selo de ser ostentando o brasão do meu avô. Winston me instruiu a entregar isso a você somente quando todas as hostilidades legais tivessem cessado, explicou Arthur. Minhas mãos tremiam levemente quando rompi o lacre. Dentro, havia uma carta escrita com a letra forte e familiar do meu avô. Não era sobre bens ou fundos. Era sobre sua estratégia final, seu verdadeiro objetivo final. Minha querida Callie, começava: se você está lendo isto, significa que completou sua missão com sucesso. Mas devo confessar que a missão nunca foi derrotar Brenda. Meu objetivo não era destruí-la, mas sim quebrá-la. Às vezes, uma coisa precisa ser destruída até os alicerces antes de ser reconstruída da maneira certa. Ele continuou explicando que havia previsto a autodestruição dela e que havia se planejado para isso. Ele havia estabelecido um último, pequeno e separado fundo fiduciário, uma linha de vida de $50.000, como ele o chamava. Era para Brenda, mas vinha com uma condição inegociável. O fundo só poderia ser ativado depois que ela demonstrasse uma mudança fundamental de caráter, trabalhando como voluntária por um ano inteiro em uma reconhecida organização de apoio a veteranos. Lendo suas palavras, finalmente compreendi a amplitude impressionante de sua sabedoria. Seu legado não se resumia a preservar riquezas ou recompensar lealdades. Tratava-se de oferecer um caminho para a redenção, mesmo para aqueles que pareciam estar mais perdidos. Ele não era apenas um estrategista. Era um construtor de caráter. E sua lição final foi de profunda graça. Aquela carta tornou-se meu novo conjunto de ordens. Fui dispensado honrosamente do exército com meu serviço completo. A enorme fortuna que ele me deixou não era um fundo de aposentadoria. Era um ativo estratégico, e agora eu tinha uma nova missão para aplicá-lo. Eu não queria que seu legado fosse um nome em um prédio ou uma placa em uma parede. Eu queria que fosse uma força viva e pulsante para o bem. Dei o primeiro passo assinando os documentos de constituição. Minha assinatura, clara e firme, deu origem à fundação do legado do comando do Coronel Carr. Minha nova vida não se parecia em nada com a antiga de Brenda. Não comprei uma mansão nem um carro esportivo. Troquei meu uniforme por uma calça jeans simples e uma camisa polo. Minha sede não era um escritório corporativo elegante, mas um pequeno espaço alugado acima de uma cafeteria em Fayetteville. A partir daí, não comandei tropas. Comandei recursos. A missão da fundação era simples: servir a comunidade que me dera um lar e um propósito. Financiamos bolsas de estudo para filhos de soldados destacados. Fornecemos capital inicial para startups de veteranos. Patrocinamos programas de treinamento de cães de serviço para pessoas em recuperação de TEPT. Eu não escrevi cheques apenas à distância. Eu estava em campo, visitando centros de veteranos, participando de reuniões comunitárias e ouvindo as histórias dos meus colegas veteranos.
Transformei minha herança em uma unidade de apoio estratégico, fornecendo ajuda e reforços aos homens e mulheres que, como eu, haviam jurado servir. Cerca de um ano depois, recebi um e-mail hesitante. Era da Brenda. Ela tinha conseguido. Depois de chegar ao fundo do poço, ela conseguiu uma vaga de voluntária em um refeitório comunitário para veteranos sem teto em uma cidade a centenas de quilômetros de distância. Ela escreveu que havia começado tudo apenas para ganhar dinheiro. Mas em algum momento, ao ouvir as histórias de homens e mulheres que perderam tudo, exceto a dignidade, algo dentro dela mudou. Ela não estava escrevendo para pedir nada. Estava escrevendo para agradecer e pedir desculpas. Ela finalmente estava começando a entender a lição que o avô tentará lhe ensinar. A lição do serviço. Seguindo suas instruções, autorizei Arthur a ativar o fundo. Dei a minha irmã uma chance de se reconstruir. A história não termina em um tribunal ou campo de batalha. Mas alguns anos depois, em um auditório de escola repleto de famílias orgulhosas. É a primeira cerimônia de premiação da Fundação Comend Legacy. Estou em um pódio, observando os rostos dos jovens brilhantes e esperançosos que são os primeiros a receber nossas bolsas de estudo. Na primeira fila, vejo alguns rostos conhecidos. O primeiro sargento Jackson, agora aposentado, me dá um aceno orgulhoso e estrondoso. Ao lado dele está Dias, agora capitã, com um sorriso mais brilhante do que nunca. Eles são minha família, aqueles que se voltaram por mim quando eu caí. E no fundo da sala, arrumando cadeiras em silêncio e distribuindo programas, está Brenda. Ela não é mais a mulher frágil e raivosa que eu conhecia. Há nela uma competência silenciosa, uma paz em seus olhos que eu nunca vi antes. Nosso relacionamento nunca mais será o que era, mas um novo e frágil respeito cresceu no espaço entre nós, uma compreensão. Toco no microfone e começo meu discurso, terminando-o com as palavras que meu avô me deixou, a verdadeira herança. Meu avô me ensinou que família não se define pelo sangue, digo, com a voz clara e forte, ressoando no silêncio esperançoso da sala. Ela se define pela lealdade. É construída com base no respeito e é sempre comprovada pelo serviço. Ao olhar para a multidão, para os jovens ganhadores de bolsas de estudo, para meus irmãos e irmãs de armas, para a mulher no fundo que finalmente estava aprendendo o que significava servir, sei que a campanha final do coronel foi um sucesso completo. Seu legado não estava apenas protegido, estava vivo, estava crescendo, e um novo nascer do sol, criado por ele mesmo, estava apenas começando. Se você acredita no poder de transformar a dor em propósito e quer ouvir mais histórias de força, resiliência e justiça, inscreva-se neste canal. Clique em curtir se a minha história repercutiu em você. E eu ficaria honrado se você compartilhasse uma coisa simples nos comentários abaixo. A única palavra que você espera que defina seu legado. Obrigada por estar aqui. Fique bem.